Bora lá, torcedor do Verdão. Amanhã tem Palmeiras contra o Vasco pelo Brasileiro. Será que o Palmeiras vai vencer? Comenta aqui nos comentários o seu palpite, minha opinião. 2-0 pro Verdão. Comenta abaixo o seu também. Bora ver as últimas informações aqui nesse sabadão do Alviverde. Tudo sobre o mercado da bola, jogador chegando, jogador saindo. Bora ver tudo aqui envolvendo o Palmeiras. Sem mais enrolações, bora aqui com as últimas informações do Palmeiras, que já treina forte, buscando a vitória contra o Vasco amanhã. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Vamos falar agora dos times que jogam. Afinal de contas, o Palmeiras vai defender a liderança no Campeonato Brasileiro. E o time, pelo jeito, se prepara para a despedida do atacante Alan. Mais um da base que está no caminho do futebol inglês. O City veio com tudo para levar o moleque. Em busca de aumentar a distância de novo para o vice-líder Flamengo, o Palmeiras entra em campo neste final de semana contra o Vasco em casa, aqui na Arena Alviverde, diante do seu torcedor. O Palmeiras tropeçou na última rodada contra o Fluminense, viu o Flamengo se aproximar e a distância agora é de apenas 3 pontos. Todo mundo já está preparado para o próximo jogo. Um jogo importantíssimo que a gente sabe que tem que ganhar. Deixamos perder uns pontos aí, mas acho que, como eu falei, faz parte do momento da temporada. Acho que são muitos jogos, a gente não vai ganhar todos os jogos, já sabemos disso. E agora fazer um jogo inteligente, acho que vai ser bom voltar a jogar em casa. Para domingo, o técnico Abel Ferreira não tem desfalques por suspensão. Isso porque no duelo contra o Fluminense, Murilo, Maurício e Flaco Lopes estavam pendurados, mas não receberam novos cartões. De uma rodada para outra, o departamento médico também deu uma esvaziada. Barbosa, Bruno Fux já voltaram a ter a possibilidade de jogar e entrar em campo. O Kelvin também já foi até relacionado. Com isso, o Palmeiras retomou os treinamentos, tendo praticamente todos os principais jogadores à disposição. Depois de uma primeira atividade ainda no Paraguai, o Verdão voltou a treinar na academia de futebol aqui em São Paulo, na Barra Funda, nesta sexta-feira e vai fazer uma atividade final no sábado de preparação para encarar o Vasco no final de semana. A tendência, até levando em consideração o duelo do meio de semana, quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos, alguns titulares podem ser preservados, levando em consideração também, é claro, o desgaste físico. Mas o esquema tático com 3 zagueiros, esse sim, deve ser mantido. A bola rola neste domingo às 4 da tarde na Arena Alviverde para Palmeiras e Vasco. O que vocês acham que acontece com o Felipe Anderson? Tem informações a respeito, né? Dessa oscilação do Felipe Anderson, questão de ordem pessoal, relação no clube, estranho não render. Wade, a gente muitos de vocês vão colocar a culpa no Abel, né? Mas, cara, o Felipe Anderson tem tudo para jogar bola, tudo. E a sensação que eu tenho é que não anda, sabe, Danilo? Você sabe alguma coisa diferente? Não, também não tenho informação sobre porque é realmente um mistério, porque o Palmeiras não é o time que tem grandes problemas físicos, né? Até que teve mais nos últimos tempos, mas não é o time com tantos problemas. É um time que é estruturado e que tem um time ideal para você jogar, porque você ter que jogar lá no Vasco lutando contra o rebaixamento é uma coisa, o Palmeiras lutando sempre por títulos. Então realmente eu não sei, cara, é um dos mistérios que a gente vai ter aí daqui para frente para solucionar. Talvez seja esse mistério que a gente solucione só num podcast lá para frente, suspeitando de... Concurso Transpetro confirmado, como você pode ver nesse print. Falando totalmente por achismo, tá? Mas eu tenho um achismo de que o ritmo do futebol brasileiro não é para ele, que é outro ritmo que ele gosta de jogar. É um ritmo europeu e num time mediano, não um time de ponta como é o Palmeiras no ritmo brasileiro. Eu não me conformo, não me conformo, não. Essa explicação aí que o Danilo me deu, ela fica.
O Fábio Reoli está dizendo que ele pergunta o seguinte: o Paulinho arrebentava no Galo, tanto arrebentava que arrebentou a canela, operou, chegou no Palmeiras, teve que operar de novo e mesmo assim, quando esteve em campo com o Abel, jogou bem. Foram poucas vezes, é verdade. Felipe Anderson arrebentava na Itália, é verdade, não está bem no Palmeiras. E o Arias arrebentava no Fluminense. Você acha que o Arias está jogando mal, cara? Gente, pelo amor de Deus, mas tudo bem, Outra tá tudo recomendação. bem. Outra Ah, recomendação, vídeo da Patrícia ah, Oríquio. O Arias, hum. em 8 jogos na Libertadores, já bateu todas as marcas deles com 20 e poucos jogos que ele tinha no Fluminense. Então, quem acha que o Arias está mal, eu recomendo dar uma olhada nisso. O Paulinho é uma questão meramente física e o Felipe Anderson tem muito de uma questão física. Então, esse nosso amigo precisa encontrar outras referências para criticar o Pardal. O Pardal. Sabe como pia o Pardal, ô Lavieri? Não, como? Pia, 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 pia. Eu Eu esperava nem sei se. mais. Eu Eu também. esperava mais. Eu nem sei se é assim, mas tá valendo. Ô, Cruel, agora vem, hein? Abel espera do elenco. Alma de Rony não vai rolar. Babu, não é questão. Eu acho que você tem razão, o perfil é diferente. Na essência, você tá dizendo é diferente. Agora, também não pode os caras marcar fofo, né, cara? O gol que o Palmeiras tomou contra o Cerro é uma das coisas mais irritantes para mim do futebol. Por quê? Porque o Piquerez parece que estava vendo Ana de Armas, ficou ali admirando. O Barbosa ficou pensando nos tempos do Botafogo. E o capitão também não foi na bola, além do Carlos Miguel tomar um frango. Cara, são 4 erros na sequência para você tomar um gol. E erros de posicionamento, não é nem de categoria. O jogador joga, sabe jogar, dá um passe, é bom, é craque, nada disso. É erro de postura, né? De ocupação de espaço. São erros grosseiros, né? Que não podem acontecer. Imagina andar de ponta cabeça como andava o Rony, né, Lavier? Cortou bem no finalzinho aqui, Massa. Você estava falando da falha dos 4 zagueiros, aí ponta-cabeça. Cortou por ponta-cabeça. Desculpa, perdi sua pergunta. Não, é que eu dei uma cortada aqui. É o seguinte, eles não vão querer, não adianta querer desse elenco que eles andem no campo de ponta Ah, cabeça, sim. como fazia o Rony, né? É. Entendeu? Não, e foi um pouco do que o Abel falou na coletiva, né? Na coletiva dele, ele falou assim: não, esse elenco ainda está entendendo o que é ser vitorioso, esse elenco ainda está entendendo o que é jogar pelo Palmeiras e tal. E então, claro, ele vai ter que esperar para encontrar essa resposta, mas como você falou, quando você pega um cara mais abaixo tecnicamente, é muito mais fácil você esperar que ele ande de ponta cabeça, para usar a sua expressão. Então, acho que o Abel ele precisa entender também, né? Esse equilíbrio entre os caras darem a vontade e terem a concentração, sei lá, que é o que o Abel espera, e, claro, também entender que o esquema precisa privilegiar alguns atletas que jogam mais bola tecnicamente do que jogavam tantos outros aí que o Abel fez de craque, né? Então, eu acho que é um bom equilíbrio que o Palmeiras precisa encontrar, e aí isso é 100% responsabilidade do Abel, para ele encontrar e falar, pô, como eu vou tirar o melhor do Vitor Roque? Como eu vou tirar o melhor do Flaco agora, que ainda foi para a Copa do Mundo e ele já conseguiu tirar uma boa parte boa do Flaco? Enfim, aí é trabalho do treinador e aí sim ele é muito bem pago para isso. Muito bem, o Humberto Assis está dizendo que o trabalho da comissão técnica merece crítica, sim, o trabalho precisa evoluir. Claro, você tem toda a razão, certo? É, Maria, não fale mais da Ana de Armas, o Piquerez casou. É mesmo? Desculpa, Piquerez. Meu amigo, vai com calma. Rodrigão, o dia que alguém desse elenco cabecear uma bola rasteira igual o Rony fazia, tem meu respeito. O Fux fez isso no Mundial, lembra? Hein, É Davi? verdade, é verdade. Baita jogo, É, baita lance, aliás, do Fux. né? Bom, o Fux em tese está de volta, né? Se o Murilo não puder jogar,
imagino que o Fux possa entrar por ali, né, Lavi? É uma alternativa sim. Ele que teve a cirurgia de apendicite, né? Jogou aí 10, 15 minutos contando os acréscimos lá no Paraguai. Ele pode ser uma alternativa. Aliás, uma alternativa, na minha visão, melhor do que o Martinez, né? Porque o Emi Martinez, para mim, se quiser jogar com ele, que jogue como 5, não como um zagueiro. Claro que numa situação em que o Palmeiras não tiver nenhum outro zagueiro, você põe lá o Martinez para solucionar, mas com o Fux de volta, montar uma linha com Barbosa, Gomes e Fux, tá de bom tamanho e preserva o Murilo para jogar contra o Santos na quarta-feira. Muito bem. O PCS está dizendo que ninguém quer futebol de Premier League, mas também não pode ser de terceira divisão. Tô com você, cara. Tô fechado nessa contigo. A gente concorda nesse aspecto, tá bom? O senhor Lorita dizendo que o Fux é melhor que o Murilo com a bola no pé. Os passes do Fux são ótimos mesmo, né? É um jogador com essa capacidade. A gente precisa esperar também para ver se o Alan vai ser relacionado, né, Lavieri? Porque se a coisa avançar ali, o jogador tá com a cabeça no City, pode ser que a coisa fique, né? Fique sem o Alan, né? Esse é um outro bom ponto. Eu acho que o Palmeiras vai relacionar, porque se não tiver essa proposta bem boa na mesa, o Palmeiras vai continuar usando. Mas é um outro ponto para a gente ter aqui num debate, é um debate legal para a galera no chat aí, deixar o like, mandar mensagem. É da cabeça do atleta, né? É um negócio que a gente sempre conversa sobre. E, porra, imagina o Alan, 22 anos, tá bem no Palmeiras e tal, mas chega o Manchester City. Sim, ele não tá indo pro Aston Villa, ele não tá indo pro Wolverhampton para lutar por uma posição intermediária. Pô, ele tá indo pro City, vai brigar para ser campeão, que vai brigar para ser campeão da Premier League, brigar para ser campeão das Copas, brigar para ser campeão da Champions League. É o time, cara, top de linha da Europa hoje, né? Muita gente torce o nariz pro City por conta da história do time, que é um time meio artificial, e beleza, tudo bem. Mas hoje é um time top de linha, que luta por tudo, que acabou de ter o Guardiola caindo. Então, cara, isso é uma coisa que mexe muito com a cabeça. E é uma outra coisa que eu acho que, obviamente, é difícil medir, não tem como a gente colocar e transformar num número para poder mensurar, mas, porra, o cara ter uma proposta recusada pode acabar com a cabeça dele. E aí tem outros atletas que tiveram propostas grandes no Palmeiras recentemente e que não foram vendidos e que depois viraram ou saíram quase de graça ou saíram por um valor muito abaixo, que é caso de Verón, o Menino, Patrick de Paula. O Verón era o melhor sub-20, sub-18, agora não lembro, do mundo, sub-17, e acabou saindo por 10 milhões de euros, que no final, hoje, se provou um baita negócio, né? Porque dali para frente o Verón só foi ladeira abaixo. Patrick de Paula, a mesma coisa. Então, assim, tem o ditado do o cavalo selado não passa duas vezes. E nesse caso está passando 3 vezes, né? É a terceira proposta para o Alan que o Palmeiras vai receber. Eu não queria dizer muito, mas Dona Leila, venda. Se bem que se eu falar para vender, ela vai querer ficar. Então, Dona Leila, fique. Segure o Alan. Quem sabe ela vende. Eu acho que vai. Eu venderia também, acho que vai vender, tá? O que eu vi ontem no final da tarde, como você não é a pessoa que assina, que toma a decisão, mas é uma coisa que é bem difícil segurar. Também acho que o jogador pode chegar lá e dizer, olha, eu quero ir. Aí também tenta também a vontade do jogador, tá? O Rafa tá dizendo que tá pronto para vender. Obrigado e boa sorte. O Lucas de Beus mandou um superchat pra gente aqui. Saiu na ESPN que o Luiz Henrique pediu agora para sair do Zenit. O Zenit pediu 30 milhões para aquele time do Rio de Janeiro. Vende o Alan por 40 milhões. Não, mas não é libras. É 40 de euros e pega parte do dinheiro, mais Riquelme, Felipe, Zenit, que o Zenit estava atrás, e traz o Luiz Henrique, diz o Lucas de Breus. É uma operação razoável aí, hein, Lavieri? Aí é aquela história, né? Vamos ver quantos que eles vão valorar ali o Riquelme Felipe. O Riquelme Felipe a gente paga 10 numa operação, então vocês dá o Riquelme Felipe e pagam 15 pelo Luiz Henrique, enfim. Aí é um tipo de negociação
difícil, e aí é aquela história, como eu falei já, idealmente, olhando para uma planilha, o Palmeiras venderia e não gastaria esse dinheiro, pegaria e guardaria esse dinheiro. Mas, partindo do princípio que há 2, 3 semanas a Leila estava oferecendo 30 no Danilo, que agora, aliás, está sendo xingado lá no Rio de Janeiro, é difícil explicar para o torcedor que o Palmeiras precisa de dinheiro, né? Então, se tiver que fazer, que pelo menos faça de uma forma alongada, que o Palmeiras consiga usar esse dinheiro recebendo agora do City para diminuir aí a dívida e o buraco que tem, e usa pagando o Luiz Henrique lá para frente. Mas aí sempre lembrando, não vai pagar agora, mas assim como agora o Palmeiras está pagando Arias, Paulinho, Vitor Roque, a parcela pode demorar, mas uma hora chega, né, Márcio? Sim, uma hora chega aí, mas aí vai ter que vender. Aí tudo bem vender, cara. O Palmeiras vai ter que trabalhar com pelo menos 2 ou 3 jogadores da base no seu time titular prontos para jogar. É simples, esse é o modelo do Palmeiras, né? Vamos pôr a enquete na tela, mas aqui, ó, tá aí, ó, por quanto você venderia o Alan? Claro, 45 milhões de euros, tá ganhando com 51%, 40, 33 e 35, 16. Acho que 40 aí, mais um pouquinho, né? Dá para negociar o Alan. Agora, pode vir, se o Luiz Henrique quer sair, ele que se arrume lá e vem por empréstimo até dezembro, a gente vê se paga depois. Não é uma boa, Danilo? Não, o Luiz Henrique é um baita jogador. Se ele chegar Ou para se jogar no é. Palmeiras, eu não tenho nem. É mais uma questão financeira, tecnicamente falando, eu não tenho a menor dúvida. Que ele chega e chega para ser melhor do que o Alan, inclusive. Seria um upgrade, para quem gosta de usar as palavras em inglês. Saindo do Alan e entrando no Luiz Henrique seria uma melhora, com toda certeza. O Elionaldo está ofendendo a gente. Ele está dizendo o seguinte: os dois Abelete, os passapano. Galera, e o Palmeiras abriu negociação com o Manchester City pelo Alan, ou pelo Alan, né, o jogador aí, e é muito bom de bola. Comentem nos comentários o que vocês acham dessa venda. Os valores podem ir de 35 a 40 milhões de euros. Comenta aí se você aprova essa venda ou acha que o Palmeiras tem que segurar. Não vamos falar muito porque tá em estágio ali, né, apenas no início, então não dá para confirmar nada, mas eu acho que dificilmente ele vai permanecer aqui no Palmeiras, né? Eu acho que ele vai ser vendido porque é um cara que joga muita bola e é revelação, né? Ou seja, muito novo, 22 anos, tem um poder de revenda muito alto, então eu acredito que ele vai sim ir para o Manchester City. Comenta aí se você aprova essa venda. Comenta o seu palpite para o jogo de amanhã contra o Vasco, também 4 horas da tarde. Eu acho que vai ser 2 a 0 pro Verdão. Comenta a sua opinião, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.